Então, a fisiopatologia da depressão e o efeito da atividade física. Então, primeiramente, só para vocês entenderem um pouco, antes de entrar no tema, essa pesquisa foi feita no ano de 2020, tá? Pode parecer, tipo, faz pouco tempo, então alguns dados estão recentes, mas quando nós nos referimos a esse tipo de dados, né, referentes, dados epidemiológicos, ainda mais no momento de pandemia, e que algo que vai relacionar diretamente à saúde mental das pessoas, são dados que eles ficam desatualizados de maneira muito rápida. Então, porém, eu vou permanecer com os dados nessa apresentação, vou permanecer com os dados que eu recolhi, né, ano passado nas pesquisas, porque no final dessa pandemia eu quero fazer um outro trabalho e comparar esses dados com os dados do final da pandemia, entender um pouco como que, é claro que afetou mentalmente muitas pessoas, e qual foi o resultado disso, né? Isso está sendo aplicado agora, né? A pandemia está atingindo as pessoas agora, mas vai ter um efeito futuro, né? Vai ter um efeito reflexo disso que está acontecendo. Então, beleza. Quando nós falamos da fisiopatologia da depressão, nós estamos falando do estudo, nós queremos entender o que acontece para a pessoa desenvolver essa doença. Então, é fator genético? Vai ser alguma coisa interna? Um fator externo? A gente vai descobrir isso também. E o efeito da atividade física. Como a atividade física ela vai afetar, ou se vai ou não afetar diretamente na depressão. Será que vai servir para alguma coisa? Então, eu sou o Vinícius, né? Sou estudante de educação física. Fiz esse trabalho ano passado no simpósio de iniciação científica da faculdade da onde eu estudo, da FASAR. E é um assunto bem interessante, eu gostaria de compartilhar com vocês essa apresentação. Então, eu vou dividir em duas partes, tá? Da fisiopatologia da depressão e outro vídeo eu vou compartilhar sobre o efeito da atividade física. A depressão ela é uma doença de multicausalidade, ou seja, vai depender de vários, como eu falei anteriormente, vai depender de vários fatores para que a pessoa desenvolva essa doença. Então não tem como falar que existe só uma maneira de desenvolver, mas existem várias. Pode ser de fator genético, do pai da mãe passar para o filho, pode depender de fatores externos, traumas na vida dessa pessoa, ou alguma disfunção no organismo dessa pessoa, tá bom? Em dados de 2019, a Organização Mundial da Saúde, ela mostra que naquele momento, né, cerca de 322 milhões de pessoas no mundo têm a depressão. Isso confirmados, né? Esse dado ele varia demais, ele varia de entre 300 e 330 milhões de pessoas. E o Brasil ele lidera a América Latina como o país, ele é descrito, né, como o país mais depressivo, tendo 12 milhões de casos confirmados. E só relembrando, né, que esses dados eu recolhi, a maioria são dados de 2019 e eu recolhi em 2020, durante a pandemia. Então, provavelmente, e eu acredito muito nisso, que esse valor aumentou de uma maneira drástica. Então, o meu objetivo a fazer essa pesquisa, desenvolver esse trabalho, era avaliar, entender sobre a fisiopatologia da depressão, quais são os sinais, de onde vem, quando começou tudo isso, essas pesquisas, e descrever também os benefícios da atividade física como um tratamento alternativo contra a depressão, e um tratamento não farmacológico. Então, esse trabalho todo foi baseado em artigos científicos e livros acadêmicos. Então, vamos lá. Numa pesquisa em 2017, mostrou que existe uma prevalência entre mulheres de 18 a 25 anos em ter depressão. Então, a depressão ela atinge mais as mulheres do que os homens. Então, durante muito tempo, né, muitas pessoas pensam, na verdade, até eu mesmo, antes dessa pesquisa, achava que a depressão atingia mais os homens. E essa é uma pesquisa que mostra, às vezes, são dados científicos, né, que mostram isso sobre as mulheres,
a gente pode até levar em consideração esse fato, essa cultura, né, dos homens não se abrirem muito, guardarem os sentimentos para eles mesmos. Então, isso pode ser levado em consideração, mas é claro que é um achismo, né? Não tem como confirmar isso, mas acredito que isso influencia de alguma forma. Então, beleza. Quando nós falamos da depressão, a depressão é um nome genérico que a gente dá à doença, né? Então, quando a gente fala, fulano tem depressão, outro fulano tem depressão, mas que tipo de depressão? Existem subtipos depressivos e a gente destaca dois. O transtorno depressivo maior, ou unipolar, que atinge a maioria das pessoas, tá? E o transtorno afetivo bipolar, que é um estado grave da depressão. Então tem um transtorno depressivo, isso se agrava, piora muito e pode vir a se tornar um transtorno bipolar. Então, o transtorno depressivo maior, os sinais que ele apresentam, né, são humor deprimido, que é uma tristeza fora do comum, né, e duradoura. Anedonia. Anedonia é a falta de interesse, é a perda de prazer pelas atividades da vida, do dia a dia. Então, coisas que eram importantes antigamente, hoje em dia não são mais prazerosas e não vale o seu esforço fazer isso. Por exemplo, as pessoas deixam de tomar banho, deixam de comer devido a esse transtorno, né? Então, alteração do sono e do apetite, a pessoa come muito ou come pouco, dorme muito ou dorme pouco. Então, isso também vai afetar no peso da pessoa. Então, a pessoa entra em depressão, tem um transtorno depressivo maior. Em alguns casos, a pessoa aumenta muito o peso, outros casos, a pessoa emagrece demais. E isso vai afetar no organismo dela com certeza. E ela vai ter alterações cognitivas, né? Destacando principalmente a memória e a atenção dessa pessoa. E o transtorno depressivo, o transtorno afetivo bipolar já é um estado mais avançado da depressão. Então a pessoa passa de um transtorno depressivo maior e isso se agrava e chega a ser um transtorno bipolar. E o que vai apresentar esse transtorno? Ele vai vir com todos os sintomas do transtorno depressivo maior, mais o estado de mania. Então, o que é o estado de mania? Né? Esse mania ele vem de maníaco. E o que vai apresentar esse estado de mania? A pessoa vai ter uma excitação psicomotora, uma aceleração de pensamentos e fala. A pessoa vai ter uma elevação da autoestima, uma supervalorização da capacidade. E você pode falar, não, mas isso não é ruim, né? É aumentar a minha autoestima e aumentar a minha autoestima, que é algo bom, se você olhar separadamente. Mas quando a gente fala que essa pessoa ela vai de um estado depressivo, ela vai de um extremo a outro. De um estado depressivo, profundamente depressivo, a pessoa vai de um estado muito depressivo para um estado de muita confiança. E isso é perigoso. E a pessoa ela vai alternar entre esses dois estados. E isso com certeza vai ser prejudicial para a mente dela. Então por isso que isso é um estado muito grave já e avançado da depressão. A depressão, só para deixar claro, ela foi reconhecida, né, como uma doença ali no final do século XIX. Mas somente na década de 30 que os estudos começaram, né? Que os estudos para saber o que causaria a depressão começaram. Então, em 1950, se eu não me engano, já teorias começaram a aparecer. Então, nós temos hoje em dia, né? Nós temos a teoria das monoaminas, teoria do BDNF, teoria neuroendócrina e teoria do glutamato. Tem algumas outras teorias, mas eu separei essas que são pelo que eu estudei e vi ser uma das principais teorias. Primeiro nós vamos falar um pouco sobre a teoria das monoaminas. Então, a teoria das monoaminas foi a primeira teoria que foi desenvolvida em 1950. Então, se a gente parar para pensar, é uma data até que recente. Porém, muito tempo, durante alguns anos, ela foi a única teoria sobre a depressão, né? Então, a maioria dos fármacos que nós temos hoje em dia foram desenvolvidos baseado nessa teoria. Vocês vão entender como que funciona isso. Mas antes, quando nós falamos sobre monoaminas, nós estamos falando sobre o sistema monoaminérgico, que é o sistema que regula funções cognitivas, humor, apetite e também o sono. Ou seja, funções ligadas diretamente
a depressão, se alterados de alguma forma. Então, segundo essa teoria, quem tem a depressão tem baixos níveis de neurotransmissores responsáveis por essa função. Então, beleza. Sabendo que a maioria dos fármacos eles são responsáveis são baseados, né? Nessa teoria, a gente precisa entender como que eles vão agir no nosso organismo. Então, vamos lá. Nessa imagem, nós temos uma sinapse, que ela é composta do primeiro neurônio e do segundo neurônio. E o espaço entre elas também, que é a fenda sináptica. Beleza. Então, a gente vai usar como exemplo a serotonina, porque é um neurotransmissor muito importante e essencial relacionados, né, ao humor e ligados diretamente à depressão. Então, vamos lá, de maneira bem prática e bem simples. A serotonina ela vai ser armazenada em vesículas no primeiro neurônio, como mostra a imagem. Essa vesícula ela vai receber um potencial de ação, vai ser despolarizada e a serotonina vai ser liberada na fenda sináptica. Beleza? Após isso, a serotonina ela tem que ir para o segundo neurônio, porque o sinal tem que continuar indo, ele não pode parar não. E o segundo neurônio ele tem receptores de serotonina, então ele vai captar ali a serotonina e o sinal vai ser propagado, como deve ser. Mas esse processo precisa acabar, porque o início começou lá no primeiro, foi para a fenda e depois foi para o segundo neurônio, mas ele tem que se encerrar. Então, para ele se encerrar, no primeiro neurônio, está mostrado aí como vermelho, ali embaixo, ele é o recaptador de serotonina, também é chamado de transportador de serotonina. Ou seja, serotonina que sobrar pode ir voltando para o primeiro neurônio. Então esse vai ser o final do processo. Como que o fármaco ele vai agir nessa situação? Então o fármaco ele vai agir inibindo o recaptador de serotonina. Ou seja, vamos dizer que ele vai bloquear o recaptador de serotonina. Então quando o recaptador for fazer a função dele, não vai ter como. Vamos colocar entre aspas aqui, né? A serotonina ali vai bater, não vai ter como entrar e vai ficar disponível na fenda sináptica. Estou falando de maneira bem simples, tá? Porque é um processo, se for detalhar, é um pouco complexo. Então, mais neurotransmissor vai ficar disponível na fenda sináptica e mais sinal vai ser propagado para o segundo neurônio. Porém, existe durante, como eu falei, muito tempo, essa teoria os remédios foram baseados nessa teoria. Porém, em 2012, ela começou a entrar em controvérsia porque um pesquisador chamado Andrew, ele viu que algumas drogas, como cocaína e anfetaminas, têm o mesmo efeito de inibição dos recaptadores dos recaptadores de serotonina, mas não tem o mesmo efeito antidepressivo. Então, os remédios eles também fazem a inibição da recaptação, mas tem o efeito antidepressivo, porém as drogas não realizam, não tem esse efeito antidepressivo. Então a pesquisa ela ainda está sendo desenvolvida, porque foi 2012, então é tecnicamente recente, né? Agora sobre o BDNF. O BDNF ele é o fator, essa sigla, né, quer dizer fator neurotrófico derivado do cérebro. E o BDNF é uma neurotrofina presente no organismo desde a fase embrionária e ele é responsável pelo desenvolvimento das redes neurais. O BDNF ele vai agir principalmente no córtex pré-frontal e no hipocampo, que são regiões importantíssimas para a tomada de decisão, memória, sono, humor e tudo que eu falei anteriormente. Quando existe baixa expressão de BDNF, a pessoa tem muita chance de desenvolver a depressão. Não quer dizer que a pessoa que tem baixa expressão de BDNF tenha depressão. Seria baixa expressão somada a algum fator externo, trauma da pessoa ou alguma coisa relacionada a isso. Então, foi feitas pesquisas, né, para saber o que acontecia com pessoas que tinham baixa expressão. E foi visto que existia uma atrofia hipocampal e uma atrofia do córtex pré-frontal, ou seja, uma diminuição, literalmente uma diminuição dessas regiões. E havendo uma diminuição, vai existir uma disfunção, ou seja, algumas funções vão ser prejudicadas. A gente tem um esquema aí mostrando de maneira bem simples, que é a redução do BDNF,
vai resultar na diminuição da atividade de neurônios, atividades metabólicas e conexões sinápticas. Vai acontecer uma degeneração neural e vai resultar no que eu falei, em déficits cognitivos e até mesmo doenças relacionadas. Porém, quando nós falamos dessa baixa expressão, ainda não se sabe exatamente como que isso se desenvolve. A gente sabe do efeito que isso como que vai resultar isso, né? O que resulta. Mas a gente não sabe exatamente como que isso se desenvolve, se é algo genético ou não. Então ainda está sendo pesquisada essa teoria. Também nós temos a teoria neuroimunoendócrina. Essa teoria ela fala do eixo HPA, do uso desse eixo, que é o eixo hipotálamo-pituária-adrenal, e fala sobre uma desregulação desse eixo. Então esse é o eixo, para vocês se situarem, que é o eixo que regula o estresse. Nosso estresse do dia a dia é esse eixo que vai ser ativado. Então vou dar um exemplo, tá na imagem. Então vamos dizer que acontece um estresse no nosso dia, alguma coisa estressou muita gente. O hipotálamo ele vai mandar um sinal para a hipófise, e a hipófise manda um sinal para a glândula suprarrenal. E a glândula suprarrenal vai liberar o cortisol para tentar regular aquela situação. Regulou a situação, o sinal vai ser mandado para o hipocampo. O hipocampo ele vai silenciar o eixo, ou seja, ele vai mandar parar de produzir ali, para de mandar sinal que já resolveu ali atrás, entende? Então, basicamente é isso. Então, o que acontece nessa teoria? Existem 2 pontos. O primeiro é o excesso de uso desse eixo. Então, vamos dizer, tem um estresse, ativa o hipotálamo, hipófise, libera cortisol. Silencia tudo. Manda um sinal para o hipocampo e silencia. Outro estresse, hipotálamo, hipófise, cortisol, silencia. E fica nesse ciclo durante muito tempo, porque a pessoa tem muito estresse e esse eixo ele é ativado e desativado de uma maneira excessiva. E isso o que vai ocasionar, o que vai resultar numa hipercortisolemia, que é níveis excessivos de cortisol no organismo. E isso vai ser prejudicial. O corpo, né, o organismo, ele sempre procura um equilíbrio. Tudo de mais ou de menos vai trazer algum malefício. Nesse caso, o excesso de cortisol vai trazer um malefício. Então, liberando muito cortisol, ele não vai agir da mesma maneira. Então, ele não vai conseguir regular o estresse de uma maneira eficaz como das primeiras vezes que ele foi ativado. Em contrapartida, no segundo ponto, mas porém em menos casos, algumas pessoas mostraram esses sinais, existe o caso da baixa expressão de cortisol no organismo da pessoa também. Isso pode ocasionar por uma disfunção nas glândulas suprarrenais, que é onde sai o cortisol, onde é liberado, né, o cortisol. Então, isso já seria algo patológico, algo que já vem com a pessoa já desenvolve, já nasce com essa disfunção. Então, devido a isso, há ainda essa variabilidade de resultados, né, hipercortisolemia, hipocortisolemia, ainda está em pesquisa essa teoria. Agora, a teoria do glutamato. O glutamato ele é o principal neurotransmissor excitatório do sistema nervoso central. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Ele tem funções muito importantes. Ele liga áreas corticais do sistema límbico. E o sistema límbico ele é o sistema, também muitas vezes as pessoas falam que é o cérebro emocional. Então, ele está ligado diretamente com a depressão. E baixos níveis elevados de glutamato no organismo resulta em baixa funcionalidade. Foi feita uma pesquisa em indivíduos que se suicidaram e foi visto altos níveis de glutamato no líquor dessas pessoas. Então começaram a associar o excesso de glutamato a doenças mentais. Essa teoria ela é recente, basicamente, mas ainda não se tem muitos dados sobre elas até então. Então, ela está sendo pesquisada ainda, como todas as outras, mas a gente tem que entender que altos níveis de glutamato resultam na baixa funcionalidade. Foi o que eu falei anteriormente. O corpo ele busca o equilíbrio. Ele busca
algo que nós chamamos de homeostase, que é exatamente isso de equilíbrio. Coisas a mais, coisas a menos, vai ocasionar em algum malefício.